Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, primeira sessão do CARF, período da manhã, dia 22 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da Silva e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nessa manhã de quinta-feira, nós vamos ter apenas um acompanhamento, justamente o item 86 da pauta, recorrente interessado IVEN S.A. e Fazenda Nacional. É um embargo de declaração de conselheiro. Relatoria da doutora Letícia. Pediria, então, o apoio que chamasse o patrono a ingressar na sala de reunião, por gentileza. Ok, presidente, para a convocação. Então, eu tenho preciso da pauta, doutor Lucas, eu estou esperando nada agora. Então, a mensagem enviada no chat. O patrono foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Doutor Lucas Porto Pereira, OAB-DF 51.317, Bichara Advogados. É isso, doutor Lucas? Bom dia, presidente. Exatamente. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo à turma 1401. O senhor vai fazer só acompanhamento, né? Perfeitamente, presidente. Questão muito rápida, então. Okay. Inclusive, já até mão do relatório, se for o caso, né? Porque embargos, então. Tá, ok. Doutora Letícia, com a palavra, a relatora. Bom dia a todos. Os embargos foram interpostos por mim mesmo, foi um lapsus manifesto, a ata constou equivocadamente por negar provimento ao recurso, e aí eu interpus o embargos, porque a turma entendeu, por maioria, dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se o crédito. Então, eu estou só retificando a parte dispositiva do acórdão, devendo constar os seguintes termos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à homologação do crédito decorrente do saldo negativo de RPJ no valor de R$ 71.250,43, vencidos os conselheiros Letícia e Cláudio Camerano. É isso, presidente. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Não. Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento aos embargos interpostos para retificar a parte dispositiva do acordo, devendo constar os seguintes termos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à homologação do crédito decorrente de saldo negativo de RPJ no valor de R$ 71.250,43, vencidos os conselheiros Letícia Domingues Costa Braga e Cláudio de Andrade Camerano. Ok? Perfeito, presidente. Muito obrigado, senhores conselheiros. Até uma próxima. Até a próxima, doutor Lucas. Ótimo. Vamos lá. Item 87,
já julgamos ontem, 88 idem, 89 também. Item 90, recorrente Tintas Cresil Limitada. Relator André Severo Chaves. Com a palavra, relator. Bom dia a todos. Bom, esse caso do item 90 é bem simples, né? Matéria simulada. O contribuinte ele transmitiu diversos DECOMPs, pleiteando créditos decorrentes de títulos públicos da Eletrobras, no valor de R$ 916.678,95. E aí, presidente, nesse caso aqui, como já é uma matéria pacificada aqui no CARF, eu passo direto para o voto em que eu aplico a súmula vinculante número 24 e concluo por negar provimento ao recurso. Acho que não tem grande dificuldade, né? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Carlos. Com o relator. Letícia. Acompanhe o relator. Itamar. Acompanho, presidente. Adelino. Acompanho, presidente. Acompanhe, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu anotar aqui. Dos itens 91 ao 106, todos são da minha relatoria e nesses o conselheiro Adelino está impedido. Não é isso, doutor? Exatamente. Tá. O recorrente é Medical Medicina Assistencial S.A. Na realidade, a gente tem aqui, se não me engano, 16 processos, mas o item 92 é repetitivo do item 91, que é o seu paradigma, e os itens 94, 95, 96, 97 e 98 são repetitivos do item 93, tá? Que é o seu paradigma. Então, na realidade, a gente tem para julgar aqui, são 10 processos, ok? Esses 10 processos, eu vou contextualizar, eles tratam da mesma matéria, tá? É uma cooperativa de médicos do interior de São Paulo, que presta serviço para diversas empresas da região, e quando ela emite a sua nota fiscal e recebe os valores respectivos, já vem retido um determinado valor a título de imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda retido na fonte, ela pode compensar com aquele valor que ela repassa aos seus associados médicos pelo trabalho executado, tá? Conforme disposto no artigo 45 e parágrafos 1º e 2º da Lei 8.541 de 1992. Bom, esse é o contexto que nós estamos tratando aqui. Então, é um pedido de restituição acumulado com compensação de imposto retido na fonte. O imposto retido na fonte, o crédito, é aqueles valores que foram retidos quando da emissão das notas fiscais, né, para os clientes, e o débito é o valor do imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos efetuados para os seus cooperados, tá? São 10 processos. Em 9 deles eu estou negando provimento. Apenas um eu estou dando provimento reconhecendo a homologação tácita, tá? Apenas um deles. Vocês têm aí na pasta os processos, eles estão numerados, eles foram sendo trabalhados e foram sendo numerados, está lá como medical 01, 02, 03, 04, 05 até o 010, tá? Eu pediria que vocês abrissem, e vou dar um tempinho para vocês abrirem todos esses arquivos, para que a gente possa, porque alguns eu vou julgar em bloco, tá? Porque tem a mesmíssima decisão, né? Nós temos um primeiro, que eu estou negando provimento por um motivo, os demais eu estou negando provimento por outro motivo, tá? Por outra motivação.
Eu vou dar um minutinho para vocês abrirem esses. Podem abrir na ordem, tá? Medical 01, 02, 03, 04. Não está na mesma ordem da pauta, tá ok? À medida que eu for julgando eu vou dizendo o número da pauta a que ele se refere, tá? Não está na mesma ordem da pauta. Então, vocês podem abrir os arquivos. Eu já abri previamente aqui. Só fechar. Quando estiver com eles abertos, eu peço que vocês me dêem a sinalização, tá? Ok, senhor presidente. Ok, presidente, aberto. Ok, presidente, tudo aberto aqui. Camerano abriu todos? Estou abrindo, presidente. Ok. Já abri, senhor presidente. Ok. Bom, o Medical 01, nós vamos iniciar por ele. Medical 01 é o item 106 da pauta. 106, o último item ali, tá? Eu vou convidá-los a ir direto ao voto, onde eu faço um breve resumo dos fatos que permeiam esse processo aqui. Bom, como vimos no relatório, trata o presente processo de pedido de restituição cumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem em imposto de renda retido na fonte, incidente sobre o pagamento de serviços prestados pela recorrente. A autoridade fiscal glosou as retenções de fonte informadas pela recorrente na declaração de compensação. Primeiro, as efetuadas pelas fontes pagadoras sob o Código de Receita 1708, retenções sobre remuneração de outros serviços prestados por pessoa jurídica,
2, de valores compensados superiores aos declarados na DIF. E 3, aqueles em que o contribuinte não consta como beneficiário na DIF do declarante. Tá? Em apertada síntese, sustenta a recorrente que as fontes pagadoras teriam incorrido em erro na informação dos respectivos códigos de receita em DIF, em comprovantes anuais de rendimentos e em documentos de arrecadação, DARF, e que, na realidade, as retenções de fonte informadas em PERDECOMP teriam incidido sobre importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas como contrapartida por serviços prestados pela contribuinte na condição de cooperativa de trabalho, nos termos do artigo 45 da Lei 8.541 de 92. A decisão recorrida apontou que caberia interessado a fazer prova acerca da efetividade e da natureza das atividades por ela desenvolvidas no período em questão, ano calendário em 2002, sujeitas às retenções do imposto a que se refere o artigo 45 da Lei 8.541 de 92, de modo a afastar as inconsistências verificadas pela autoridade fiscal e demonstrar a tese apresentada na peça impugnatória. Todavia, a recorrente não teria apresentado os documentos hábeis à comprovação do seu direito. Foram apresentadas cópias de notas fiscais, entretanto, não teriam sido juntados aos autos os respectivos registros contábeis, nos termos da legislação de regência, capazes de demonstrar a efetividade de cada operação sujeita à retenção do imposto na fonte, sua regular escrituração contábil e do respectivo imposto a recuperar, bem como a assunção do ônus financeiro da retenção do imposto, recebimento pelo valor líquido. Segundo a autoridade julgadora de piso, a ausência de tais elementos nos autos impossibilitaria o exame de apuração do fonte a recuperar na contabilidade da interessada, em correlação com a operação que o originou, restando assim prejudicada a comprovação do alegado crédito a compensar. O recurso voluntário não trouxe praticamente nada de novo em relação à manifestação de conformidade. Não dialoga com o acordo recorrido, ou seja, não contestou nenhum dos fundamentos adotados pela turma ACO para denegar o seu pedido. A recorrente inovou em sua petição tão somente para noticiar que teria juntado aos autos documentos que comprovariam a existência do crédito alegado. Tais documentos seriam os seguintes: a. Registro interno de conferência de boletos por CNPJ, pelos quais se constatariam os dados e valores dos documentos de cobrança, bem assim as datas dos efetivos pagamentos. B. Cópias dos relatórios de cobrança, pelos quais se constatariam os valores dos boletos e o líquido recebido pela empresa recorrente. C. Cópias dos extratos bancários de conta corrente em nome da empresa, pelos quais se constatariam os valores dos créditos, depósitos, havidos decorrentes das cobranças incumbentes. Referidos documentos constam dos autos das folhas 1842 a 4.777. Então, vejam, dá quanto isso aí? 3.000 páginas, praticamente. Segundo a recorrente, os referidos documentos esclareceriam as dúvidas contábeis que ainda pairariam sobre a pendenga, figurando, nas palavras da recorrente, figurando certo e líquido o crédito advindo de importâncias pagas por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho recorrente, Código 3280. E assim, reconhecido, devendo ser homologadas as compensações efetuadas. Analisando os documentos juntados aos autos, não consegui chegar à mesma conclusão que a recorrente. Eu abri todos os anexos, tá? Que fique bem registrado. Pois, no meu entender, a interessada não se desincumbiu de comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado. O acordo recorrido foi absolutamente claro e taxativo ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria necessidade de se demonstrar a efetividade de cada operação, sujeita à retenção do imposto na fonte, sua regular escrituração contábil e do respectivo imposto a recuperar, bem assim a assunção do ônus financeiro da retenção do imposto, recebimento de valor líquido. Tudo isso para possibilitar o exame da apuração do IRF a recuperar em correlação com a operação que originou. Entretanto, os documentos juntados em quase 3.000 folhas dos autos não se prestam à comprovação do crédito. Abaixo colaciono uma fotografia dos documentos juntados para melhor exprimir as minhas conclusões a respeito da ausência de comprovação do respectivo crédito. Então, esse primeiro documento aí é o que ele chama de conferência de boletos, tá? Onde tem ali o destinatário do serviço, a empresa, né, para quem ela prestou o serviço,
as notas fiscais e os valores, mês a mês, tá? O segundo documento ali é um relatório de cobrança. Já o terceiro documento, eu pincei os extratos bancários. Agora travou aqui. Só um momento, gente. Eu acho que eu estou com muitos documentos abertos aqui. O meu travou tudo. Tá, voltou. Voltou. Bom, os documentos acima constam das folhas 1842 a 1846. Esse que eu colei aqui, tá? E servem de exemplo de como a recorrente organizou as provas que alega possuir para comprovar a existência do crédito alegado. As outras quase 3.000 folhas de documentos juntados seguem a mesma lógica, com um agravante. Muitos documentos estão repetidos, a exemplo daqueles intitulados de documentos comprobatórios, outros, conferência de boletos 41, até o de número 47, lá no e-processo, tá? O título do documento. E folhas 3903 a 4473, ou seja, 480 páginas. Ou os documentos comprobatórios, outros, conferência de boletos 48 até 53, e folhas 500 a 651 e 4.474 a 4.777, 400 mais 453 páginas. São literalmente as mesmas peças, os mesmos documentos repetidos pelo contribuinte. Não foi elaborado nem apresentado qualquer demonstrativo que vinculasse os dados constantes dos documentos juntados aos valores objeto de pedido de restituição. Ou seja, os documentos foram juntados aos autos, ao léu, sob a alegação de que seriam o bastante para solucionar qualquer dúvida ainda existente acerca do crédito requerido. Com o agravante, ainda, de sua reiterada repetição, o que só dificultou a apreciação dos autos. Também não foram juntados aos autos, conforme já havia sido apontado na decisão recorrida, os livros contábeis, razão e diário, que poderiam evidenciar os registros dos correspondentes recebimentos e ingressos numerários em conta caixa ou bancos, por valor líquido do imposto, de modo a evidenciar a assunção do ônus financeiro do imposto retido e os respectivos lançamentos em conta de imposto de renda retido na fonte a recuperar. Por todo exposto, mantém integralmente por seus próprios fundamentos o decidido no acordo a quo e nego provimento ao recurso voluntário. Então, vejam, nesse processo aqui, nesse primeiro, e é o único que eu estou decidindo dessa forma, eu estou reiterando aquilo que foi decidido na DRJ, pela DRJ, em relação à ausência de provas do direito da contribuinte. O que ele fez foi simplesmente juntar essa montanha de documentos sem fazer qualquer tipo de relacionamento, sem demonstrar aquilo que ele estava querendo provar, tá? Através de um demonstrativo, qualquer uma planilha que fosse, né? Simplesmente juntou aqueles documentos e se a gente for analisar cada um deles, você não consegue chegar à conclusão a que chegou o contribuinte, não consegue comprovar que aqueles serviços foram prestados, aqueles valores que foram pagos para os seus associados, seus cooperados, se referem exatamente aos serviços que teriam sido prestados a todas essas pessoas jurídicas que estão relacionadas nesses relatórios que foram juntados aí, tá? Alguma dúvida? Está aberta a discussão, tá? Se não temos dúvida, passemos à votação. Estou camerando. Pois é, né, presidente? Tudo juntado ao léu, gostei dessa ao léu. Gostou, Léo? Gostei. Eu estava Inclusive, eu tenho algumas posições no livro do Gilson, lá do PAF, que ele fala muito sobre isso daí, que o contribuinte ele joga um monte de documento no processo
e a gente tem que se virar aqui para coordenar alguma coisa, para vincular alguma coisa, isso praticamente impossível mesmo. Então, o senhor acompanha o voto do relator. Complementando isso que você colocou, Camerano, vocês têm visto, eu tenho várias decisões, né, em que eu proponho a conversão do julgamento em diligência quando eu vejo que existe um indício de prova, né? E o que poderia fazer com que a autoridade administrativa pudesse pegar aquela documentação ali, né, e fazer o devido trabalho que deveria ter sido feito desde o início para correlacionar o direito alegado com as provas juntadas aos autos. Aqui eu não vejo isso, entendeu? Eu vejo uma grande bagunça nesses autos aqui em relação a esses documentos que foram juntados, como eu disse, ao Léo, né? Sem qualquer ordem, sem qualquer... E como eu reiterei, muitos deles, quase 1000 páginas das 3000, repetidas, idênticas, né? E como eu falei para vocês, eu abri cada um dos anexos, tá? Para fazer essa verificação. E realmente aqui eu não encontro indícios ou inícios de prova, tá? Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho. É interessante essa discussão, porque assim, a questão da prova, né, não é simplesmente você juntar milhares, centenas de documentos, mas sim você articular e justificar aquela apresentação do documento. Então, um voto que eu sempre cito do Guilherme, nesse sentido que assim que é excelente, que ele faz exatamente essa análise, que provar não é apenas você juntar o Léo aí, como o presidente falou, milhares de documentos, mas você precisa articular, justificar, né, e fazer o link, né, da comprovação. Então, acompanho aí e parabenizo também. Obrigado, Daniel. Doutor Carlos André. Presidente, acompanha o voto do relator e também os comentários feitos pelo Camerano e pelo Daniel. Doutora Letícia. Infelizmente, essa questão da prova não é simplesmente, hoje em dia, diz que agora não é junta ao Léo, a juventude usa taca. E aí taca um monte de documento para ver se comprova, né? É verdade. Não tem comprovação nenhuma. Acompanhe. Doutor Itamar. Acompanha, presidente. Doutor André. Presidente, esse processo me lembrou uma expressão que um conselheiro de outra turma costumava utilizar, que o processo não é um mero repositório de documentos, né? É o local em que esses documentos têm que ter uma ordenação lógica e a fim de comprovar. Então, realmente, não tem como acatar. Então, acompanho, presidente, e parabenizo pelo voto. Muito bem. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Aí, eu convido os senhores aí para o Medical 02, que é o item 105 da pauta. Item 105 da pauta. O arquivo que vocês têm aí é o Medical 02. Deixa eu só fechar o Medical 01. Aí eu vou ganhando espaço aqui. Medical 02. Vamos lá. Aqui eu já faço uma abordagem diferente, tá? Então, eu peço para vocês irem ao voto direto. O início do voto é o mesmo, né? A autoridade glosou as retenções de fonte informadas pela recorrente na declaração de compensação efetuada pelas fontes pagadoras sob o Código 1708, de valores compensados superiores aos declarados em DIF, e aquelas em que o contribuinte não consta como beneficiário na DIF do declarante. Tá? Esse processo, inclusive, ele é um pouco mais novo em relação, mais recente em relação àquele que nós vimos anteriormente. Tá? O Medical 01 era de 2008, esse aqui é de 2009. Bom,
Em apertada síntese, sustenta a recorrente que as fontes pagadoras teriam incorrido em erro na informação dos respectivos códigos de receita. A argumentação da defesa é a mesma, tá? Erro por parte das fontes pagadoras. A decisão recorrida apontou que as retenções confirmadas no sistema da Receita, em código diverso do Código 3280, não poderiam, a princípio, esse Código 3280, tá? É o código que deveria constar a retenção para efeito de aplicação pura e simples do artigo 45 da Lei 8.541 de 92, tá? Então, não poderiam, a princípio, ser reconhecidas para fins de compensação, nos termos do artigo 45 da Lei 8.541 de 92, em razão de não se enquadrarem no conceito de imposto de renda na fonte sobre receitas de cooperativas, sendo irrelevante a falta de apresentação do correspondente comprovante de rendimentos e de imposto retido na fonte, que somente confirmaria a divergência mencionada. Então, aqui a DRJ não está exigindo a apresentação do informe de rendimentos, tá? Do comprovante de rendimentos. A questão aqui é mais de mérito, sobre aquele imposto que teria sido retido. Aqui começa a ruir a alegação da recorrente de que a decisão recorrida teria indeferido sua manifestação de conformidade tão somente pela falta da apresentação dos informes de rendimentos e ou da DIRF para efeito de comprovação da retenção. Foi uma das alegações da recorrente no seu recurso, tá? No seu recurso voluntário, de que a decisão recorrida teria indeferido tão somente pela falta da DIF ou pela falta do informe de rendimentos, tá? Isso porque a decisão recorrida foi bem clara ao dispor que, abro aspas, em atenção ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob o Código 1708 ou outro até poderiam ser admitidas como crédito, nos termos do artigo 45 da 8.541/92, desde que fosse demonstrado com provas irrefutáveis que os rendimentos correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados da interessada. Então, essa foi a fundamentação da decisão recorrida para negar provimento. Portanto, uma vez que os elementos constantes dos autos não teriam sido suficientes para a comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido, concluiu a autoridade julgadora ACOR que seria inviável considerar a integralidade do crédito buscado pela interessada, pois, conforme disposto no artigo 650 do Regulamento do Imposto de Renda, o imposto retido sob o Código de Receita 1708 é considerado antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral, podendo ser deduzido do apurado no encerramento do período de apuração, como previsto no artigo 231 do mesmo RI. Passemos, pois, à análise das questões postas. Quando se trata de sociedades cooperativas, não podemos deixar de citar as disposições da Lei 5764, de 71, observando-se ainda o disposto nos artigos 1093 a 1096 do Código Civil. Vide o que dispõe a Lei 5764 de 71 ao diferenciar os atos cooperativos dos não cooperativos, coisa que os senhores já sabem, né, de cor. Então, eu juntei aí os artigos 85, 86, 87, 88 e 111 da Lei 5764 de 71. Assim, atos cooperativos são os atos praticados entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas entre si, quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. De forma diversa, os atos não cooperativos são aqueles que importam a operação com terceiros não associados, incluindo a contratação de bens e serviços de terceiros não associados. Nesse caso, as cooperativas irão pagar o IRPJ sobre o resultado positivo das suas operações, bem assim das atividades estranhas às suas finalidades, atos não cooperativos, sendo considerados como rendas tributáveis os resultados positivos obtidos nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 da Lei 5761 de 71. As cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, regem-se pelo disposto na Lei 8.541 de 92, com redação dada pela Lei 8.981 de 95, que assim dispõe no tocante à incidência do imposto de renda a ser retido pela fonte pagadora em relação aos serviços por ela prestados. E aí eu
coloco o artigo 45, parágrafo 1º e 2º. O dispositivo acima encontra-se regulamentado pelo artigo 33 da Instrução Normativa SRF número 460, 2004, pelo artigo 33 da Instrução Normativa SRF número 600, 2005, pelo artigo 41 da Instrução Normativa RFB número 900, de 2008, pelo artigo 48 da Instrução Normativa RFB número 1300, de 2012, pelo artigo 82 da Instrução Normativa RFB 1717, de 2017, e pelo parágrafo 14 do artigo 74 da Lei 9.430, de 96. Ocorre, no presente caso, que a própria recorrente reconhece que comercializa planos de saúde. Aqui eu estou abrindo aspas porque faz parte do próprio recurso da recorrente, tá? Essas palavras aqui que eu estou grifando e estou realçando entre aspas. Comercializa planos de saúde sendo remunerada por um valor fixo mensal, independentemente da utilização ou não do serviço prestado, bem como do valor pago ao médico cooperado ou não. Fecho aspas. Ainda, aduz que, abro aspas, no momento da retenção, o tomador do serviço está pagando a sua mensalidade fixa, podendo inexistir qualquer atendimento médico naquele período, independentemente do valor pago pela recorrente ao seu médico cooperado e, eventualmente, a um médico não cooperado. Os grifos são da própria contribuinte, tá? Eu apenas reproduzi o que consta do seu recurso. Entende que os valores eventualmente retidos da recorrente deveriam se dar sempre sob o Código de Receita 3280, Imposto de Renda retido na fonte, remuneração de serviços prestados por associados de cooperativa de trabalho, posto não se tratar de pagamento efetuado a pessoa jurídica qualquer, Código 1708, mas sim a pessoa jurídica específica, com um código de retenção específico, haja vista que a cooperativa PJ não prestaria ela mesma serviços a terceiros, somente o fazendo por intermédio de seus cooperados. Tal entendimento, salvo melhor juízo, está equivocado. Essa matéria há muito está sedimentada no âmbito da administração tributária, sendo objeto de diversas soluções de consulta emanadas da Receita Federal. Tais normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a recorrente, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, pagamentos mensais a valores fixos, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda, conforme previsão do artigo 647 do RI 99. Vejam abaixo. Aí eu junto a solução de consulta número 50, de 2008, solução de consulta número 33, de 2009, solução de consulta número 59, de 2013. Todas no mesmo sentido. A partir do entendimento constante das soluções de consulta citadas, conclui-se que é indevida a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido. Isso porque referidos ingressos não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais, além de não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados. Portanto, revela-se incabível a homologação das compensações requeridas nos moldes parágrafo 1º do artigo 652 do RI 99, haja vista que, em casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, as receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral. Se não, vejamos as lições de Hiromi Iguchi em seu livro Imposto de Renda das Empresas, Interpretação e Prática, atualizado até 15 de fevereiro de 2017, à disposição na biblioteca do CAF, tá? O que diz o Hiromi? A cooperativa de médicos que administra planos de saúde não pratica atos cooperativos, mas exerce atividade comercial ou civil. O valor pago para médico associado pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor da mensalidade paga pelo usuário. O usuário paga a mensalidade independente de uso ou não de serviços médicos. Para ser ato cooperativo, a cooperativa teria que repassar ao médico que prestou o serviço
o valor recebido do usuário, com pequena dedução para as despesas de manutenção da cooperativa. Continuando o Iguchi. O primeiro e o segundo Conselho de Contribuintes têm reiteradamente decidido que a cooperativa de médicos que administra planos de saúde exerce atividade comercial de compra e venda de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral. A prestação de serviços por terceiros não associados, especialmente hospitais e laboratórios, não se enquadram no conceito de atos cooperativos nem de atos auxiliares, sendo, portanto, tributáveis. E aí ele cita alguns acordos aqui do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Diante do quadro fático apresentado nos autos, aí sou eu falando, né? Diante do quadro fático apresentado nos autos e considerando os fundamentos jurídicos acima delineados, andou bem a decisão recorrida ao estabelecer que as retenções efetuadas sob o Código 1708 ou outro qualquer, até poderiam ser admitidas como crédito passivo de compensação nos termos do artigo 45 da Lei 8.541/92, desde que estivesse perfeitamente demonstrado, com provas irrefutáveis, que os respectivos rendimentos corresponderiam a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados interessados. No presente caso, os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de plano de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo, apurados ao final do período base em que ocorrida a respectiva retenção. Não há nos autos elementos que demonstrem a efetividade de cada operação sujeita à retenção do imposto na fonte, sua regular escrituração contábil e do respectivo imposto a recuperar, bem assim a assunção do ônus financeiro da retenção do imposto recebimento do valor líquido. A ausência de tais elementos nos autos impossibilita o exame da apuração do imposto retido na fonte a recuperar, na contabilidade da interessada em correlação com a operação que o originou, restando assim prejudicada a comprovação do alegado crédito a compensar. Reitero o disposto na decisão recorrida de que, uma vez que os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para a comprovação efetiva do equívoco suposta e alegadamente ocorrido, torna-se inviável considerar a integralidade do crédito buscado pela recorrente, sendo incabível a sua pretendida utilização na compensação com os valores do imposto a ser retido sobre os valores pagos aos cooperados. Por todo exposto, mantém integralmente com seus próprios fundamentos o decidido no acordo ACO e nega o provimento ao recurso voluntário. Abro a discussão dos senhores conselheiros. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto, presidente. Parabenizo pelo bem articulado voto. Bom, acompanho. Obrigado, Camerano. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos André. Eu acompanho e também dou os meus parabéns pela bela fundamentação. Doutora Letícia. Presidente, eu vendo o acórdão da delegacia de origem, não dá para ter toda essa claridade que o senhor apresentou na sua decisão, né? Tá muito, muito melhor fundamentada. A decisão está rasa. Ele fala que ele cai naquele negócio que teoricamente seria erro, né? Uhum. A delegacia fala assim, se é erro, você tem que comprovar. Tá muito bem fundamentado. Eu conheço de perto essas cooperativas médicas e eles não sabem nem aonde passa. A verdade é essa, os médicos não sabem nem aonde passa. E parece que o advogado, infelizmente, também não. Mas, pela fundamentação do seu voto, eu acho que agora eles vão conseguir entender. Acompanhe. Obrigado, Letícia. Doutor Itamar. Também parabenizo e acompanho, senhor presidente. Obrigado, Itamar. Doutor André. Presidente, essa matéria
Inclusive, eu vou ter um lote de processo que vai vir também mais ou menos nesse sentido. O voto está muito bem fundamentado, mas como eu ainda estou amadurecendo um pouco a questão da matéria em si, eu queria votar pelas conclusões, já que também se esbarraria na parte comprovatória. Então, eu acompanho pelas conclusões, presidente. Muito bem, doutor André. Bom, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves. Ok? Qual o item da pauta? É o item 105. Item 105, tá? Eu até tenho que anotar essa questão das conclusões. Só um momentinho, tá, gente? Muito bem. Vamos ao Medical 03, então. Medical 03 é o item 104. Deixa eu fechar o Medical 02 aqui para ganhar capacidade de processamento, porque a minha máquina de vez em quando está travando aqui com tanto arquivo aberto. Tá, Medical 03. Presidente, Diga. só para... É porque tem alguns que estão com medical cooperativo e outros com medical SA. Ela agora é SA, é isso? É, boa pergunta. Eu tenho que ver isso aí depois. Na pauta, é isso? Pegar na pauta, 104 é medical medicina cooperativa. Quando chega, Talvez eu tenha colocado o nome errado no voto. por exemplo, 93 é medical medicina assistencial SA. Tem algum... 92 também. Tá, depois eu vou prestar atenção e dar uma verificada aí, tá? Mas eu não vi nenhuma não tem nos autos nenhuma alteração nesse sentido, tá? Pelo menos eu não percebi nos autos alguma alteração nesse sentido. Na pauta, Para SA ou coisa que o valha, tá? Nem nos recursos. Uhum. Eu abri todos. Aliás, os recursos são praticamente todos eles iguais, né? À exceção do primeiro e do Medical 06, que tem a questão da homologação tácita. Os demais são praticamente idênticos, tá? Mas eu não percebi essa questão do SA, não. Vou verificar depois. Os primeiros ali na pauta, pelo menos, eles estão com SA. Nós não chegamos lá. Tá ok. Depois eu dou uma verificada nisso aí. Então, nós vamos para o Medical 03, tá ok? O Medical 03 é ligeiramente diferente. Ligeiramente não, tem uma diferença que eu quero colocar para vocês na sequência, tá? Em relação ao Medical 02 e totalmente diferente do Medical 01, tá ok? Bom, vamos direto no voto lá, Medical 03. Repetindo, o Medical 03 é o item 104 da pauta. Como vimos no relatório, trata o presente processo de pedido de restituição acumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem em fonte incidente sobre pagamento de serviços prestados pela recorrente. A autoridade fiscal glosou as retenções de fonte informadas pela recorrente na declaração de compensação de valores compensados superiores aos declarados de INDIRF. Então, aqui é só aquilo que foi glosado, tão somente aquilo que foi informado na DECOMP e era superior ao informado em DIRF, tá? Em apertada síntese, sustenta a recorrente que as notas fiscais e o livro-razão apresentados comprovariam a efetiva prestação de serviço e os valores da prestação e das retenções, tratando-se de documentos oficiais devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes seriam os únicos documentos que a recorrente disporia para comprovar
a efetiva retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência, a existência do seu crédito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigida a apresentação destes como prova de suas alegações, e não documentos que devam ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir o cumprimento por parte destes. Que a decisão recorrida, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida, exigiam que ela, dentre outras coisas, né, exigiam que ela atuasse junto aos prestadores de serviço, tá? Junto aos prestadores de serviço, não, junto aos seus clientes, aqueles que informavam os valores respectivos em DIF, que fizesse a DIF da forma correta. Então, teria a decisão recorrida teria dito, olha, você deveria ter atuado junto aos seus clientes para que eles fizessem a DIF de forma correta, com os valores corretos, tá? Por isso que ela está dizendo aqui, olha, eu não tenho como forçar o meu cliente a retificar a DIF, ou não tem essa força coercitiva, tá? Bom, a decisão recorrida apontou que não teriam sido apresentados, por ocasião da manifestação de conformidade, quaisquer comprovantes de retenção ou informes de rendimentos referentes aos valores não reconhecidos. Segundo a autoridade julgadora ACO, a interessada restringiu-se a afirmar a ocorrência de erro, respaldando suas alegações em notas fiscais e em lançamentos do livro-razão. Além disso, os documentos acostados aos autos não conteriam a segregação das importâncias recebidas em decorrência da prestação de serviços pessoais pelos cooperados, tal qual determinaria a legislação específica do tema. Também assentou que, no presente caso, não há uma vinculação direta entre o pagamento efetuado e os serviços prestados pelos cooperados. Tais fatos inviabilizariam o reconhecimento do crédito alegado, uma vez que não se poderiam identificar, a partir dos valores constantes das notas fiscais apresentadas, receitas de serviços pessoais prestados pelos associados. Portanto, uma vez que os elementos constantes dos autos não teriam sido suficientes para a comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido por parte das fontes pagadoras, concluiu a autoridade julgadora ACO que seria inviável considerar a integralidade do crédito buscado pelo interessado. Passemos, pois, à análise das questões postas. E aí eu faço a mesma análise, tá? Citando a Lei 5764 de 71, os artigos 85 até 88 e o 111. Faço aquela análise sobre o que é ato cooperativo, ato não cooperativo. Cito o artigo 45 da 8.541 e faço meu comentário lá embaixo. Ocorre, no presente caso, que a partir das informações constantes das próprias notas fiscais e nos lançamentos contábeis realizados no livro-razão, bem assim do contrato social de folhas 323 a 338, que os valores recebidos de seus clientes são fixados previamente, caracterizando pagamentos relativos a planos de saúde por ela comercializados. Em casos tais, o entendimento a respeito do tema está... E aí eu faço aquela análise, a mesma análise proferida no processo anterior. Eu só queria, para ser bem honesto com vocês, tá? Para ser bem honesto com vocês, eu faço essa justificativa nesse parágrafo aqui, nesse início de parágrafo, porque, diferentemente do Medical 02, o recurso voluntário, tá, do contribuinte não tem aquela confissão, digamos assim, ou aquela declaração por parte do contribuinte de que ele efetivamente é um plano de saúde. Tá? Não tem, no recurso dele, não tem isso. Tá? Diferentemente do Medical 02. Recursos feitos pelo mesmo escritório de advocacia, todos eles. Tá ok? Então, a partir do Medical 03, não existe lá no recurso voluntário essa declaração de que ele é um plano de saúde. Mas os outros... Será que não tem essa confusão por conta dessa nomenclatura que o Dr. Carlos até chamou a atenção? Um é plano de saúde e o outro é cooperativa efetivamente? Não creio, Letícia, porque os contratos sociais são iguais. Entendeu? Por isso que eu trouxe aqui a remissão ao contrato social. Tá?
Então, depois eu vou analisar essa questão da SA. Eu acho que é só questão de nomenclatura mesmo, entendeu? Mas por isso que eu estou citando aqui o contrato social e estou me referenciando às notas fiscais e ao livro razão, tá? Para fundamentar a minha decisão aqui, ok? Então, repetindo para ficar bem claro, ocorre no presente caso que a partir das informações constantes das próprias notas fiscais e nos lançamentos contábeis realizados no livro razão, bem assim do contrato social de folhas 323 a 338, que os valores recebidos de seus clientes são fixados previamente, caracterizando pagamentos relativos a planos de saúde por ela comercializados. Em casos tais, o entendimento a respeito do tema está muito sedimentado no âmbito da administração tributária, sendo objeto de diversas soluções de consulta, e aí o meu raciocínio é idêntico ao do processo anterior, tá? Deixa eu me ver aqui. Logo após, aí eu volto logo após lá a citação ao Iromiguchi. Diante do quadro fático apresentado nos autos e considerando os fundamentos jurídicos acima delineados, andou bem a decisão recorrida ao estabelecer que os documentos ajustados ao processo não conteriam a segregação das importâncias recebidas em decorrência da prestação de serviços pessoais pelos cooperados, tal qual determinaria a legislação específica a respeito do tema. Também assentou que não há uma vinculação direta entre o pagamento efetuado e os serviços prestados pelos cooperados. No presente caso, os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de plano de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão somente mesma coisa, tá? Reitero o disposto na decisão recorrida de que, uma vez que os elementos de prova trazidos nos autos não são suficientes para a comprovação efetiva das retenções na fonte pretendidas, torna-se inviável considerar a integralidade do crédito buscado pela recorrente, sendo incabível a sua pretendida utilização na compensação com os valores do imposto a ser retido sobre os valores pagos aos cooperados. Então, eu estou mantendo a decisão recorrida e estou negando o provimento ao recurso voluntário. E abro a discussão. Podemos passar a votação? Sim. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho também, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Presidente, também acompanho pelas conclusões. Tá ok, doutor André. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões. Conselheiro André Severo Chaves. Muito bem. Esse foi o item 104, tá? Bom, o medical 04, o medical 05, por isso que eu pedi para vocês abrirem, tá? Medical 04, que é o item 103. O medical 05, que é o item 102. O medical 07, que é o item 93. O medical 08, que é o item 101. E o medical 09, que é o item 99. E o medical 10, que é o item 91, tá ok? Tem decisão, são idênticos ao medical 03, tá? Eu também estou negando idênticos, são processos idênticos, tá? O que muda é o período de apuração do crédito pleiteado. Decisão da DRJ é idêntica, recurso voluntário absolutamente idêntico, tá? Então, eu estou negando o provimento também com base nos mesmos fundamentos do processo que eu acabei de relatar para os senhores, que é o do medical 03, item 104, tá? Então, submeto aos senhores o julgamento desses itens. Repetindo, os itens de trás para frente, 103, 102, 101, 100, 99, 93 e 91. Doutor Camerano, vocês querem um tempinho para dar uma olhadinha nos votos? Doutor Camerano, seu microfone, doutor Camerano.
eu acredito que não seja necessário, senhor presidente. O senhor disse que é idêntico. Eu só queria que o senhor repetisse assim mais devagarzinho para eu anotar aqui os itens. Tá, ok, vou repetir. Porque o senhor fala um atrás do outro, eu já me perdi todo aqui. É só para anotar na minha pauta aqui, ó. O senhor só dá uns passinhos de uns 5 segundos para eu escrever aqui. Só. Tá bom, tá bom. Então, de novo. como é que é? O 103 é idem 90 e quanto? O 103 nós acabamos de jogar o 104, tá? Isso. Acabamos de jogar o 104. Então, certo. Idêntico ao 104 é o 103. Tá. O item 102. 102. O item 101. 101. O item 99. 99. O item 93. 93. E o item 91. 91. Obrigado, presidente. Ficou faltando só o item 100, que nós vamos julgar em sequência, tá? Posso escolher os votos? Doutor Camerano, seu voto. Acompanhe, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanhe. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Acompanhe. Doutor André. Também acompanho, presidente, pelas conclusões. Ok. Então, temos para os itens 103, 102, 101, 99, 93 e 91, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves. Passemos, então, ao item 100 da pauta. Presidente, só para confirmar, o 92 é repetitivo do 91? Tá, deixa eu entrar na pauta aqui, Carlos. Deixa eu entrar na pauta. É interessante fazer essa referência. O item 92 é repetitivo do 91, tá? E os itens 94, 95, 96, 97 e 98 são repetitivos do item 93. Ok? Então, ficou faltando só o medical 10. O medical 10, não. O medical 6. Onde é que está o medical 6? Eu não me perdendo nos papeizinhos aqui. Medical 6, que é o item 100 da pauta. Deixa eu achar ele aqui. Item 100 da pauta. Também convido-os a ir direto ao voto. Como vimos no relatório, trata o presente processo pedido de restituição acumulado com de compensação, cujo crédito teria origem em imposto de renda retido na fonte incidente sobre o pagamento de serviços prestados pela recorrente. A autoridade fiscal glosou as retenções de imposto de renda retido na fonte informadas pela recorrente na declaração de compensação de valores compensados superiores aos declarados na DIF. Prefacialmente, há que se analisar a arguição de que teria ocorrido a homologação tácita do pedido de compensação, haja vista que a ciência do despacho decisório teria se cumprido em 13 de maio de 2013, mais de 5 anos após a transmissão da PERDECOMP, número final 0510, juntado às folhas 02 a 27, que teria sido transmitida em 17 de março de 2008. Prazo para homologação da compensação declarada em DECOMP está previsto no artigo 74, parágrafo 6º da Lei 9.430 de 96. E aí eu reproduzo o artigo da Lei 9.430 com a redação
da Lei 10.833 de 2003. Como se verifica, o prazo legal para homologação da compensação declarada em DECOMP é de 5 anos, contados da apresentação da declaração de compensação. Dentro desse prazo, a autoridade fiscal tem o poder e dever de verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte nos termos exigidos pelo artigo 170 do CTN. No presente caso, a PRDECOMP foi efetivamente transmitida em 17 de março de 2008. E aí eu colaciono, faço a colagem da fotografia da página inicial da PRDECOMP, tá? Data de transmissão, 17 de março de 2008. Já o despacho decisório foi cientificado a recorrente em 13 de maio de 2013. Vocês têm aí o AR. Portanto, resta patente que a ciência do despacho decisório deu-se após o quinquênio legal estabelecido no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96, razão pela qual deve ser declarada a homologação tácita da compensação efetuada através do PERDECOMP de folhas 02/27. Tá? Então, inicialmente, eu submeto a vocês o voto de dar provimento ao recurso voluntário para declarar a homologação tácita das compensações realizadas na PERDECOMP objeto deste processo. Ok? Alguma dúvida? Esse está bem tranquilo, né? Podemos passar a votação? Estou camerando. É homologação tácita, né? Homologação tácita. É, porque no acordo aqui que eu tenho aqui também tem outra decisão em verde aqui. É isso mesmo? É sim, caso não fosse acatada... A gente fica... Veja bem, doutor Camerano, às vezes eu posso estar vendo algo que vocês não estão vendo. Ah, sim. Ou posso não estar vendo alguma coisa, entendeu? Então, eu sou precavido. Não, está muito claro da homologação tácita, sim. Acompanho o voto. Doutor Daniel. O presidente sempre tem razão, Camerão. Você tem que entender isso. É. Acompanha, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita da compensação realizada. Ok? Bom, eu vou dar um intervalinho de 5 minutinhos para eu tomar uma aguinha, tá entendendo? E retornamos na sequência, tá? Eu pediria para vocês segurarem os comentários porque está sendo transmitido ao vivo, né? Enquanto a Janaína não dá o ok lá, tá? Janaína, por gentileza, você pode interromper a gravação?